Olá, bom dia. Hoje é uma quinta-feira do dia 4 de janeiro de 2024. São 6h11 da manhã. Bom dia, bom dia e bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar. Talvez pudéssemos falar de coisas simples, de coisas comuns, coisas objetivas. Mas é talvez. Aí por que talvez? Há palavras, há significado, há aglomerado, conglomerado, composição. O que há? O que há? Há hiato, há lacuna, há espaço, há mais Deus. Deus, o Senhor absoluto dos meus passos, me disse para eu seguir conforme o acordado. O problema é que o acordo assinado não poderia ser rasgado, desacordado. Não poderia ficar solto no espaço. E que acordo seria esse? Foi isso. Quando eu cheguei para me matricular, disseram que eu tinha que ter base para assim realizar. Eu fiquei pensando em tudo aquilo que ali estava a se falar. Então eu resolvi os meus ouvidos ampliar, para tal base eu alcançar. Tendo ali colocado tudo o que foi desejado, o documento foi apresentado. Ali, documento checado, devidamente carimbado, eu estava dentro do espaço. Santo. Foi um alívio aliviado. Fui escolher, sim, o melhor lugar para ser ocupado. Penso, não foi assim tão fácil ocupar um lugar para o assunto ser estudado. Então, eu comecei a desmembrar os fatos. Fui tirando os braços, desconjuntei aquilo que era necessário para eu poder ocupar de um modo exato. Finalmente consegui. Sim, consegui colocar tudo aquilo naquele lugar que senti ser o melhor. Estando eu ali, vi alguém se aproximar. Me trouxe um grande buraco para eu, de fato, avaliar. Olhei, fiquei a pensar que eu poderia todos os meus membros ali colocar, para ter uma noção do tempo e do espaço. Mas como eu sabia soprar e o peso ali eu poder ter uma noção, soprei devagar. Quando eu estive a soprar, a balança do céu esteve a chegar. Eu então disse que não seria necessário aquele buraco eu carregar, que a balança do céu estava a me falar que não era pertencente a mim,
nem aqui, nem acolá. Imediatamente o buraco esteve a fechar com o simples sopro que eu estive a dar. A questão é que a balança me disse para eu depositar tudo aquilo que eu estava a carregar. Depositei ali sem me preocupar. Só fiquei com o filete de linha no lugar. A linha do pensar. A balança recolhendo todos os meus pertences. Me disse para eu deixar o filete ali tombar. Que aquele filete eu também não iria precisar. Naquele exato momento, o breu esteve a se apresentar. Eu parecia nuvem solta no lugar. Estive a me colocar na condição de pensar. E o pensamento chegava de outro lugar. Naquele momento, eu pude falar que haja Cássia nesse lugar. Tal qual a escritura esteve a nos mostrar. Haja luz. Eu disse, haja Cássia, haja Cássia. Naquele momento, um corpo esteve a se formar. Imediatamente estive a me reportar a passagem do profeta Ezequiel e comecei a profetizar as coisas que eu iria precisar para ter vida. Então, tudo aquilo que a necessidade eu estava a avaliar, fui trazendo para a Cássia ser vida no lugar. Tendo acabado de tudo aquilo realizar, e sendo eu Cássia no lugar, disse para Deus, para o sopro de vida Ele me dá. Deus então me disse que eu pegasse o sopro de vida no buraco que estiver a me dar, como pertencente a meu, já que eu estive a soprar para o buraco ocupar e a vida de ninguém prejudicar. Aspirei e o sopro de vida estava lá. Pronto, tombei. Naquele momento, desabei. Chorei e chorei. Mas o sopro de vida eu deixei. E ali, com Deus, eu falei, Senhor, tendo eu realizado o que me foi solicitado, deixo tudo que me foi tomado, eu não preciso carregar nada disso em meus braços. Santo, naquele momento, Deus me chamando para eu poder ali olhar uma coisa aqui, outra acolá. Vi uma mesa de cunho bem particular. Eu poderia na mesa tocar, passar a mão devagar, para a mesa eu poder detalhar. Mas Deus me disse que eu
poderia buscar cada pessoa que esteve a me prejudicar para na mesa alistar. Fiquei pensando em quem poderia na cabeceira sentar, como presidente da Assembleia dos Prejuízos. Quando eu estava a pensar em um homem querendo o lugar ocupar, outros estiveram a chegar e começaram a brigar pelo lugar, sem sequer imaginar que aquilo era a mesa do prejuízo. Eu, ali sabendo disso, achei meio esquisito e disse, pelo visto, calculam bem aquilo que desejam enquanto serviço do próprio benefício. O desentendimento. Eu não queria mais ali continuar. A cadeira parecia, de fato, aumentar com tanta gente que esteve a chegar. Mas Deus me disse, puxe você a cadeira e seja você capaz de sentar. Assim cada um vai ter que procurar o seu próprio lugar. Santo Deus. Fiquei pensando em como seria difícil a cadeira do prejuízo sentar. Aquela que iria representar a maior dor do lugar. Fui me aproximando devagar, cada um a me olhar. Sentei na cadeira e vi cada um correr para uma cadeira ocupar. Naquele momento, peguei as minhas mãos e comecei a tirar. Tinha tanta gente no lugar que eu logo estive a pensar, santo Deus, quanto mal eu estive a realizar para tanta gente querer ocupar as cadeiras da mesa que Deus esteve a preparar. Sim, a julgar pelo tanto de inimigo, certamente eu causei muito prejuízo. Era justo eu tirar as mãos, os braços, o pescoço, colocar do lado, desmembrar o corpo jogado. Mas os outros ficaram parados. Santo. Todos possuindo o corpo de direito e de fato. Por que não compartilhar do aprendizado? Mas eles continuaram parados. Naquele momento, um saco caiu de um modo exato, como se fosse um corpo jogado. Eu não queria calcular o tamanho do buraco. Aqueles que se sentiam prejudicados por tudo
que por mim era realizado, também ficaram parados. Achei justo eu abrir o saco para saber o tamanho do prejuízo do prejudicado. Estando eu abrindo o saco, pude ver um amontoado de osso iluminado. Santo Deus. Estando ali, olhando tanto osso iluminado, disse para os convidados, certamente prejudicados: é um saco de osso iluminado. Querem pegar um pedaço? Ah, o medo de colocar a mão no saco. Parados, calados, sem um movimento. Naquele momento, estrelas caíam, feito anjos tombados. Santo Deus, era um quadro assombrado. Mas Deus me disse para olhar para o lado. Havia um pequeno assoalho. Eu poderia pegar um pedaço para os ossos serem colocados, do tipo guardados. Naquele momento em que eu imaginei pegar um pequeno assoalho, vir alguém se aproximar e me falar: tem certeza de que é um bom lugar para tanto osso você colocar? Olhando para cada um, que não queria nenhum movimento realizar, eu disse: eles irão testemunhar. Vou deixar aí nesse lugar. Quantas testemunhas estamos a olhar? Os olhos de cada um. É verdade que, se a gente for contar, 12 no lugar, são 24 olhos. Para calcular lucro e prejuízo, o benefício e prejuízo. Fiquei pensando em 24 olhos a me olhar. Um de cunho bem particular. Então eu resolvi o nome dele falar. E disse para ele: já que tem uma cadeira tão particular, vou o seu nome usar para essa alçada aí identificar. Assim, você vai poder, de algum modo, alçada buscar, sabendo exatamente onde a alçada está. Assim, você vai poder, um filete de pensamento, pegar, com a certeza de que prejudicado a gente pode ficar quando a gente esquece da própria alçada. Lá vá. Pelo
que eu estive mesmo a enxergar foi o primeiro que esteve a sentar para pé e mão lavar. Não entendo porque esteve a se calar. Não era uma oportunidade de você, exemplo, virar e o meu próprio corpo lavar, do saco tirar e me dar uma oportunidade de eu ter lápide. A lápide que era de cunho particular. Exatamente como ali esteve a cidade. Ele, naquele exato momento, sem conseguir o olho firmar, tentou de algum modo a mão pegar, tentando encontrar um osso para ele segurar. Eu então disse para ele: se seu osso no saco foi parar, se seu osso iluminado está, se no assoalho eu acabei de colocar, por que continuar tentando carne carregar como se fosse algo que você ainda pudesse realizar? Carne podre pode ficar, mas como carne a gente também pode vivificar, conforme Ezequiel esteve a enxergar. Por quê? Porque você não aproveitar e sair antes. Assim, o prejuízo você não vai precisar calcular. É uma grande oportunidade da sua própria ossada você encontrar. Eu poderia de qualquer assunto falar, mas do que isso iria adiantar? Se a minha casa não ocupar, certamente qualquer um pode assim realizar. Se a minha casa não limpar, qualquer um pode assim realizar. Se a minha casa não iluminar, qualquer um pode. Até ilusão de ótica plantar. Então, qual a serventia da gente o tempo todo se ocupar com vida de terceiros no lugar? Se a balança do tempo eu for buscar para a minha vida eu avaliar, eu tenho que pegar cada coisa para no prato da balança eu colocar, considerando o que eu passei dentro e fora das 4 linhas do lar. Então, muitas vezes, a gente quer apenas flor pegar para na balança do tempo colocar. E vamos deixando hiatos, lacunas, espaços. E de repente, nós somos
os prejudicados. E sempre vamos colocar algum outro culpado para ocupar o espaço. Outros podem nos prejudicar? Sim, outros podem. Mas se eu ocupar a minha casa com todos os meus pertences, por mais prejuízo que venham me causar, eu vou continuar sabendo a balança do tempo usar para colocar aquilo que eu estive a realizar, sem dar a oportunidade para ninguém fardo ali depositar. Por isso, eu posso separar aquilo que eu estive a realizar com prejuízo para mim mesma, aqui e em qualquer outro lugar, erros e acertos que qualquer um de nós pode realizar. Sabendo ocupar a minha casa com meus erros e com meus acertos, eu posso identificar cada um que ao longo do tempo trouxe coisas para eu na minha balança do tempo colocar como pertencente a mim. Mas na minha balança do tempo nunca vai estar. Porque toda a minha ossada eu sempre fiz questão de carregar. Não como um saco nas costas, apesar, mas como a minha matriz de cunho particular. E se tem uma matriz que eu sei o tempo todo iluminar enquanto fonte de pensar, eu vou poder a minha vida levar consciente daquilo que eu estive a realizar e com a consciência de tudo aquilo que os infames estiveram a praticar como fonte de vida para eu levar. Se do irmão Lázaro, ontem, eu estive a falar, falo com propriedade de tudo aquilo que comigo esteve a se dar quando ele na minha casa esteve a entrar. Se eu for de algum outro falar com essa mesma propriedade, sabendo até avaliar os momentos em que cada um esteve a vacilar. Sim, já não sabendo mais se era bom ou se não era a mão pesar. Porque uma coisa é a gente um plano inteirinho traçar. A outra coisa é a gente no ambiente entrar para esse plano executar. E com o tempo, outros a chegar na mesa, a sentar, trazendo o seu próprio jeito de ali estar. E o plano, a gente não conseguir mais destrinchar da mesma forma e com o mesmo jeito que a gente um dia esteve a imaginar. Digo isso
Porque uma coisa que começou de uma maneira que tinha até tempo de terminar, assim eles estiveram a calcular, julgando que eu não iria aguentar o meu corpo carregar, já que bichado ele esteve a ficar. E era muito difícil mesmo com o corpo lidar. Mas o tempo esteve a passar. A balança do tempo insistia em se aproximar para eu colocar aquilo que pertencia a esse lugar e aquilo que pertencia ao lado de lá. E quanto mais eu assim estive a realizar, mais gente esteve a chegar. Mais gente esteve a chegar. Então, quanto mais gente chegava naquilo que eles ali realizavam, mais o plano se modificava. Penso que não era objetivo mesmo ampliar a casa que eles estiveram a edificar da forma como esteve a cidade. Costumávamos até falar do puxadinho. Sim, cada hora era um puxadinho. Porque era uma coisa restrita, pequena. De repente, eles tiveram que modificar. Fazer, sim, vamos dizer assim, puxadinhos para dores ali se tratar. E aqui a gente nem precisa mesmo acreditar. Porque a casa, ela continua naquele lugar. Com as ossadas que cada um esteve a me dar. Como pertencente a essa. E se eu não tirei aquelas ossadas de lá e passaram a fundamentar a vida que eu estive a levar, sim, para eu poder saber separar o que era meu do que eles estiveram a me dar. Eles não puderam mais mesmo, tirar a casa do lugar para o buraco ficar. E uma justificativa. Tá. Aqui nós podemos coisas realizar. Nós podemos uma casa inteira abandonar. Nós podemos uma casa derrubar. Nós podemos até um cemitério inteirinho ocultar. Lá. Diferente do que aqui nós costumamos realizar. Isso não pode se dar. Lá não tem como a gente simplesmente abandonar cemitério. Deixar a casa assim, como se nada estivesse a se dar. Não tem como assim a gente realizar. As nossas digitais são bem diferentes nesse lugar. Ali, qualquer um que tiver um mínimo de pensar vai saber a digital identificar. Porque eles buscam um meio de ali poder transitar com um nível de segurança. Sim, para não cair em outro lugar. E se eu pego e construo uma casa
num determinado lugar, acreditando mesmo que vai ser da forma como a gente esteve a imaginar, já que a gente tem nome para iluminar. E a coisa não sai da forma como nós estivemos a imaginar. O jeito é a gente aceitar. Sim, é a gente aceitar uma espécie de fantasia criar. E eu digo que é fantasia? Sim, digo que é fantasia. É fantasia a gente acreditar que o outro não vai aguentar. Ou que o outro é forte para suportar aquilo que a gente está a dar. É fantasia. O Evangelho nos diz que a gente deve testemunhar sobre aquilo que nós estamos, de fato, a enxergar, a vivenciar. Ou seja, se eu digo que vejo uma coisa assim sobre algo, eu tenho que a minha visão dar sobre aquilo que eu realmente estou a imaginar. Eu não posso querer agradar e o meu pensamento mudar. Eu não posso dizer para alguém que fulano é fraco, se o meu pensamento estar a imaginar de uma outra maneira. Ainda que fulano não seja forte, mas se o pensamento que eu estou a alcançar é que ele pode suportar, esse pensamento que eu tenho que dar. Eu não estou a falsear. Se a pessoa não vai aguentar, é outra coisa. Mas eu posso depois falar, eu acreditei realmente que ele poderia suportar. E ele vai saber que essa era a verdade que eu estava a carregar. Então, se eu jogo um fardo nas costas de alguém, fantasiando, aí é complicado. A gente depois querer simplesmente justificar para a nossa responsabilidade. A gente irá. Digo isso porque os infames plantaram algo difícil da gente, de fato, colocar como razoável. Se eu, de fato, assino algo, como é que eu vou poder deixar para um terceiro desse algo se responsabilizar? Já vou colocar na balança do pensar como algo que não tem como a gente acreditar que seja de Deus. Porque o Evangelho nos diz, se a gente for uma torre edificar, é preciso saber se a gente vai poder terminar. Se essa é a base do Evangelho, como é que eu posso acreditar que eu, um livro, preparar, o meu nome lá colocar, simplesmente largar para terceiros? Se responsabilizar, prejudicando quem vai ficar. Então, eu tinha um motivo muito grande para com Deus falar e perguntar para Deus: ô Senhor, desde quando existe razão nisso? Como é que eu vou construir uma casa tão grande desse jeito para deixar para os outros administrar? Onde é que isso é razoável, Senhor? A pessoa escrava não vai virar?
Deus sempre esteve a me falar: Maria de Cássia, coloca o seu corpo nesse lugar, faça conforme eu estou a lhe solicitar. Siga amando e assinando o nome que você esteve conquistando. Pois eu segui amando e assinando e não vi mesmo nenhum tipo de razão para eu de fato duvidar do que o Evangelho esteve a me falar. Nunca é razoável, Maria de Cássia, a gente plantar para os outros se arrombar. Trem. Eu falei, pois é, Evangelho vivo. Imagine só, escrevi o tal livro para o jornalista, eu estive a enviar, coloquei meu nome lá, até uma biografia, eles estiveram a me solicitar, me deu até coisas, sim, que eu podia usar para me sustentar. Sim, porque não tem como duvidar a riqueza que eles estiveram mesmo a me dar. Sim. E simplesmente eu vou deixar o meu pé juntar, a mão juntar e deixar isso para quem tinha uma vida inteirinha para levar. Baseado em quê? Então, onde é que está de fato a razão? Nessa que assumiu, sim, a situação, ou naqueles que assinam com o nome de elevação e prepararam certamente o meu caixão. A questão é o caixão. Sim, porque o que é um caixão? Me dá um caixão assim, sem identificação, ou um caixão de elevação? Eu, como não quis nem caixão de elevação, nem caixão sem identificação, busquei o sentido de razão. Eu não preciso mesmo da explicação. Não, explicação assim, como é que eu vou de fato falar de coisas mesmo tão difíceis da nossa consciência alcançar. Eu posso, na minha vida, testemunhar. Eu posso até o meu olho usar. Sim, para um pensamento alcançar. Puxa vida, fulano não tem assim força suficiente para isso carregar. Mas eu não posso também usar esse pensamento para tirar de fulano o direito dele lutar. Tendo como assim realizar. Eu não tiro de ninguém, o que Deus esteve de fato a enviar. Por isso, pude tudo juntar para o senador enviar. Mesmo sabendo que ele não tinha, vou usar um nome em respeito do cargo que ele
estive a ocupar. Sim, dinamismo para com aquilo tudo lidar. Mas isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Faço o que tiver que realizar dentro da balança do tempo. Mas é sem de fato usar justificativa para alguma coisa do outro. Ele poderia mesmo, até alguma coisa em outro patamar aqui plantar. A dinâmica era diferente. Mas infelizmente ele esteve a regar. É justo. O cargo considerar. Dia.